A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está na CAT, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para a lição de número 4 dos jovens, que tem como tema a realidade bíblica da salvação. Na verdade, essa lição é um mini curso de soteriologia, que é a doutrina da salvação, que a gente estuda ela bem com detalhes lá na Catflix, que tem o curso básico de teologia, e lá tem soteriologia, a doutrina da salvação. Mas esta lição ficou muito importante para que a gente possa compreender os principais assuntos dessa doutrina. E falando da Catflix, pastor, eu perdi o preço promocional da Catflix, pastor, que era 12 parcelas de R$ 29,90, mas não alterou muita coisa, irmãos. A gente deu uma analisada aqui e alterou para R$ 39,90. Na verdade, todo o conteúdo que tem lá dentro, os irmãos sabem, mais de R$4.000 de cursos tem ali. Então é o curso bacharel em teologia, o médio, o básico, o curso de oratória, capacitação para professores, slides dos jovens, slides dos adultos e vários outros conteúdos por apenas 12 vezes de R$ 39,90. Todos com certificados reconhecidos pela CGADB. Então não perca tempo. Faça bacharel em teologia, conteúdo de qualidade, básico, médio, por apenas R$ 39,90. Você e a tua família, imperdível. Vamos fazer a nossa oração para que Deus possa, através desta lição, abençoar a tua vida e a tua família. Ore com o pastor Rodrigo. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por mais uma vez poder estudar a tua palavra juntamente com os teus filhos. E pedimos a unção do teu Espírito nesta aula para que possamos frutificar e receber as tuas bênçãos. Para a glória do teu nome e a bênção que eu ministro no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? A lição de hoje, nós temos aqui o nosso texto principal, a saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Primeiro que a salvação, ela é um projeto da parte de Deus. Ela existe. A salvação é real. Mas se existe a salvação, existe um perigo também por trás de tudo isso. Nós vamos aprender o que significa salvação. Peraí, salvar do quê? Nós temos que olhar, existe um perigo. Que perigo é esse? Por que salvar de um perigo? O que é isso, pastor? Temos que aprender a realidade da condição humana, a realidade da pecaminosidade humana, a realidade da situação do mundo depois do pecado original, a realidade da condenação eterna. Temos que aprender a realidade do plano e o projeto maravilhoso de Deus da salvação. Livrar aqueles que creem nesse plano, no seu Filho. Vamos lá? Lição importantíssima. Resumo da lição: a salvação é oferecida por Deus, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Eu coloquei aqui como um presente que Deus está oferecendo, né? Vamos lá? Objetivos: enfatizar a necessidade da salvação. Existe um perigo terrível, então a salvação ela é necessária. Conscientizar dos efeitos da salvação, maravilhoso. Compreender que a salvação é para todos que desejam recebê-la. Deus não anula o livre-arbítrio no ser humano, apesar da Bíblia, irmãos, não está escrito na Bíblia ali que o ser humano tem livre escolha, livre decisão. Você encontra em toda a Bíblia Deus concedendo ao homem o direito de escolher entre o bem, entre o mal, entre o caminho da vontade de Deus, o caminho da desobediência, escolher aceitar o convite do Senhor Jesus: vinde a mim. Os que creem e forem batizados serão salvos. O crer ali é uma decisão própria da pessoa. Então, em toda a Bíblia está claro que o ser humano tem o poder de escolher querer ou não querer. Então, Deus não anula isso no ser humano. Nós vamos aprender, mas acima de tudo, enfatizar a necessidade da salvação. Necessidade por quê? Porque é inevitável, a condenação já foi estabelecida para toda a humanidade. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão. Não é estarão, estão. Está toda a humanidade destituída.
toda a raça humana está destituída. Está, pastor Rodrigo? Está. Exceto aqueles que se converterem a Cristo, aí estes escapam da condenação e recebem a salvação. É isso que nós vamos aprender nesta lição. Vamos lá? Introdução. Apesar de a Bíblia mostrar a queda da humanidade e sua condenação, também mostra que o plano da salvação é uma realidade. E todos que estiverem em Cristo Jesus não entrarão em condenação. Então, está bem claro aqui, apesar de a Bíblia mostrar a queda da humanidade e sua condenação, também mostra o plano da salvação, que o plano da salvação é uma realidade, existe. E todos que estiverem em Cristo Jesus não entrarão em condenação. Primeira parte da lição, primeiro tópico, o que é a salvação? Preste bem atenção. Letra A palavra salvação significa livrar do perigo. 2. Ou letra B, Deus é considerado o Deus da salvação, pois tanto livra dos perigos dessa vida, como do perigo da condenação eterna. Lá em Salmo 68:20, diz que Deus é o Deus da salvação. Então ele livra do perigo em duas situações. Situações do cotidiano terreno, mas a pior de todas, a condenação eterna. Ele livra dessa condenação. C. Sobre o perigo da condenação eterna, Deus preparou a salvação por meio da justificação da carne através da encarnação do Verbo vivo. Confere lá Mateus 1:21. O Verbo vivo encarnou, se fez homem para justificar a carne, para justificar a humanidade. Por quê? Porque toda a humanidade já estava condenada. Não tinha um ser humano que nascesse, crescesse e morresse sem pecado. E o fato de todos morrerem e ficarem mortos é a prova de que todos estão condenados. Não tem salvação. Para o ser humano em si, exclusivamente, confiar em si próprio, a humanidade foi condenada. A Bíblia é clara, todos pecaram. Todos morrem, todos pecaram. E destituídos estão do reino de Deus. Então, Jesus precisava justificar a carne. Era lá. A Bíblia chama Jesus de o outro Adão. O primeiro derrubou e o segundo justificou. Ele veio, encarnou, cresceu, morreu sem pecado. E não pôde ficar morto. Ressuscitou. Então ele justificou a carne e religou a humanidade a Deus. A palavra religião quer dizer religar. Ele religou. Agora ele abriu a porta da salvação e todo aquele que, vamos entrar aqui nos requisitos, fizer a sua parte, Deus já fez a dele. Agora o ser humano vai fazer a sua e aceitar a Jesus, se arrepender, confessar os seus pecados e aceitar, se converter. Jesus justifica ele e salva, livra da condenação que já está decretada. Deus não volta atrás. Por isso que João Batista falou: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O juízo que já está estabelecido. João diz, o machado, que é sinônimo de juízo, sentença, já está no pé da raiz, não volta atrás. Já foi dada a sentença. Então, quem se converter, escapa da condenação. Quem não se converter, já está condenado. Por isso que Jesus falou, me segue. Eu tenho que enterrar meu pai. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quem não obedece a Deus, quem não se converte a Cristo, já está morto. Tá? O próprio Senhor Jesus falou. Vamos lá, tópico 2. A origem da salvação. Letra A e letra B. Importante isso aqui, viu? A salvação existe? Existe. Por quê? Condenação que já foi decretada. Está ali, não volta atrás. Já foi. Então, salvação é um plano? Existe? Existe. Só que é mérito humano? Não, senhor. Totalmente de Deus. Vamos lá. Deus é a própria origem da salvação, pois o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E isso prova o plano da salvação elaborado por Deus em Cristo Jesus. Apocalipse 13:8. Então, não é mérito humano de jeito nenhum.
vem de Deus. É plano de Deus, do próprio Deus. Letra B. O homem não pode salvar-se por meio de suas obras. Por quê, pastor Rodrigo? Pois isso manteria o orgulho e a exaltação no coração do ser humano, que vai ser condenado por causa do orgulho e da exaltação. Se orgulhou, quis ser Deus, se afastou de Deus. Está em condenação. Aí, se o homem querer ser salvo pelas próprias obras, o orgulho e a exaltação vai continuar dentro do ser humano. Então, não é por mérito próprio. Somente reconhecendo que Jesus é o Salvador e único libertador é que o ser humano poderá escapar da condenação. Porque esse reconhecimento é a prova que a pessoa não é orgulhosa, não é exaltada e se humilha. Não, Jesus, eu preciso da tua misericórdia, Pai. Aí Deus olha, pronto. Se arrependeu do orgulho, da exaltação, se converteu. Vamos justificar, livrar da condenação. E aí a pessoa nasce de novo e abandona essa maldição plantada no coração do homem chamada orgulho. Que o primeiro a se orgulhar, que foi o querubim ungido, colocou essa maldição no coração do ser humano de querer ser Deus também, querer ser alguém. E o homem se afastou de Deus. Então, hoje, quando o ser humano se sujeita, reconhece, ele dá prova. Senhor, tira o orgulho da minha vida, exaltação, não sou nada, eu preciso da tua misericórdia. Aí, o Senhor justifica ele, escapa da condenação. 3. O meio pelo qual provém a salvação. Letra A e letra B. O meio pelo qual a salvação nos foi oferecida é a graça de Deus, não é mérito do homem. Por isso que está lá, Tito 2:11. É de graça, pela graça. B. A graça é fruto do amor e da misericórdia de Deus e é somente através da graça, não é mérito. Por obra, por moralidade, porque eu sou bom, porque eu sou fiel, porque não tem nada do eu. O eu tem que morrer. Né? Como lá no Antigo Testamento. Na Terra Prometida tem que tirar todos os eus. Né? Filisteu, Girgazeu, Amorreu, Jebuseu, Eteu, Eveu. O eu tem que desaparecer do plano de Deus. Então, somente através da graça que o ser humano poderá ser salvo. Então, é pela graça de Deus, é pela sua misericórdia, por seu Filho Jesus, nosso Salvador, e tirando do meu coração orgulho, exaltação, soberba e dependência e humilhação diante do Senhor. Tenha misericórdia de mim, Jesus, eu preciso da tua graça. Daí o Senhor justifica e ele escapa da condenação. Vamos lá? 2. Os efeitos da salvação. Regeneração. Aqui são os benefícios da salvação, que é o que a soteriologia ensina. Vamos lá, regeneração, o que é? Letra A. Quando o ser humano é convencido pelo Espírito Santo, porque até o fato do ser humano enxergar que está errado, isso é obra do Espírito Santo, o ser humano sozinho não consegue ver. Eu sempre costumo dizer para os alunos que o que o Espírito Santo faz convencendo é acender a luz dentro de nós para que a gente enxergue nosso estado. Ele acende a luz. E a decisão de querer sair desse estado é minha. Não é ele que me obriga. Tem alguns pregando por aí, tudo é Deus, é ele que obriga o homem a se converter. É ele, não, irmão. Se fosse tudo é Deus assim, dessa forma, Deus manipulando o sentimento do ser humano, ele seria o mais injusto entre todos. Que escolhe uns para ser salvo e outros para condenação eterna. E não há justiça nisso, essa manipulação. Não. Deus colocou a liberdade dentro do ser humano. Eu ensino isso com profundidade lá na Catflix. E o ser humano, o Espírito Santo acende a luz, a decisão é do homem. Agora preste atenção. Quando o ser humano é convencido pelo Espírito Santo, conforme João 16:8, ele se arrepende e se converte dos seus pecados. Então, após o Espírito Santo perceber, está arrependido e disposto a mudar de direção. Aí, nessa hora, o Espírito Santo opera nele o novo nascimento. E este ser humano fica regenerado. Como é que é essa operação, pastor Rodrigo? Deixa eu terminar aqui. Ele fica regenerado para andar em novidade de vida. Confere lá João 3:3, 2 Coríntios 5:17. Quando o Espírito Santo detecta
está arrependido e se converteu, aí o Espírito Santo vem e habita e recria o espírito do homem. Plenamente o Espírito Santo vem e habita em mim. Quando ele habita em mim, que ele volta para casa, na verdade, ele volta para casa. A Bíblia diz que o homem é templo do Espírito Santo, morada de Deus em espírito. Nós somos feitos para ser morada de Deus em espírito. Então o Espírito Santo volta para casa. Quando ele volta para a casa dele, que é o templo, que é o corpo do homem, aí ele recria o espírito do homem, regenera. O homem nasce de novo. Quando o homem nasce de novo, ele recebe a regeneração. E a regeneração faz ele andar em novidade de vida. Vamos lá? 2. Justificação e adoção são benefícios da salvação. Olha que coisa linda. Letra A e letra B. A justificação operada por Cristo nos dá o direito de recebermos o perdão dos nossos pecados, que é o esquecimento da dívida. Isso é tão bom. Quando houver sincero arrependimento em nossos corações. Deus é bondoso, pesa a intenção do coração quando ele vê está arrependido de verdade. E o arrependimento, irmãos, é um sentimento genuíno, viu? Genuíno. Nós temos aí o testemunho ao longo dos séculos de pessoas que se arrependeram, mudaram completamente e nunca mais foram as mesmas. É a prova de que o arrependimento acontece de verdade, tá? Então, confere lá 1 João 1:9. Letra B. Uma vez que o ser humano está justificado, ele também recebe a adoção de filho e passa a ser um com o Pai. Confere lá Gálatas 4:5 e Efésios 2:18. Então a justificação é o perdão dos pecados. Está perdoado, estão justificados, e é por isso que Paulo ensina em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então é tirado a acusação e logo a condenação. Então é maravilhoso, são bênçãos da salvação. 3. A santificação, que é outra coisa maravilhosa, é uma questão de proteção agora, tá? Vou te proteger, meu filho, tá? Vou te proteger. A santificação é uma proteção para você. Olha só. Letra A. Quando somos regenerados e justificados, nós somos tirados do mundo. Contudo, o mundo não é tirado completamente do interior do ser humano. Aí vem a necessidade de entrar pelo caminho da santificação para completo aperfeiçoamento. Como nós aceitamos Jesus, se arrependemos, somos justificados, regenerados, escapamos da condenação, mas permanecemos nessa terra. E muita coisa fica aqui dentro do mundo. E aí, Deus agora quer que eu tire tudo isso e me aperfeiçoe. Me aperfeiçoe. É uma avalanche de coisas na minha vida que eu tenho que ir deixando para trás. E aí eu decido entrar no caminho da santificação. O que significa entrar no caminho da santificação? É aceitar a santificação oferecida pelo Espírito Santo. O Senhor não nos chamou para a prostituição, mas nos chamou para a santificação pelo seu Espírito. Paulo ensina isso aos Tessalonicenses. Mas confere Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando ele fala seguir, ele coloca uma responsabilidade no ser humano. Queira, está em você. Ou você entra pelo caminho da santificação ou não. Então, eu quero, é proteção para a minha vida. Eu vou me afastar do perigo, me aproximar mais de Deus e andar mais seguro. Eu quero me aperfeiçoar. Quero mesmo. Então, segundo aos Coríntios 7:1, buscar esse aperfeiçoamento, né? Terceira parte, a salvação para todos. Primeiro tópico, uma tão grande salvação. Olha só que importante, letra A e letra B. A expressão tão grande salvação significa, na verdade, que é a única salvação. E por isso não podemos menosprezar. Confere lá Hebreus 2:3. Tão grande salvação é a única. Não tem outra forma. Está todo mundo condenado. Deus oferece a salvação e a pessoa ainda rejeita. Então não podemos de forma alguma. Letra B. Devemos valorizar a salvação, que é esse braço estendido de Deus para a humanidade. Vem cá, vou te resgatar, vou te salvar. Valorize isso.
Devemos valorizar a salvação porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, uma tão grande salvação, viu? Não tem outra, só tem uma, vamos valorizar. 2. A presciência de Deus e a salvação. Muito importante isso aqui, presta atenção, letra A e letra B. A presciência de Deus revela que Deus tem o poder de saber dos acontecimentos antes que estes aconteçam. Então isso é a presciência de Deus, ele tem o poder de saber dos acontecimentos antes que aconteçam. Confere lá, 1 Pedro 1 e 2. E o que significa? Letra B. A expressão eleitos significa que Deus decidiu não rejeitar. Quando a humanidade caiu, ele poderia, vou rejeitar, eliminar todos, fazer outros. Não. Deus não foi pego de surpresa. Caiu e agora... Não. Ele sabia, ele é presciente, ele sabia. Vão cair, mas eu não vou rejeitar. Então eu já vou eleger salvar a humanidade. Estou elegendo a humanidade para permanecer eternamente comigo. Mas é uma eleição com uma condição. Em Cristo. Ele elege em Cristo. Então ele decidiu não rejeitar a humanidade, elegeu ela para permanecer eternamente com ele, é nesse sentido eleitos, em Cristo, com uma condição, olha só. Decidiu não rejeitar a humanidade, mas antes oferecer em Cristo a oportunidade de arrependimento e salvação. É com essa condição que ele elege a humanidade, decide não rejeitá-la, mas decide fazer com que ela permaneça com ele eternamente, porém em Cristo, tem que estar em Cristo. Confere lá Efésios 1 e 5. Tópico 3. A resposta humana à salvação. Jesus diz, vinde a mim. Letra A. A expressão quem crer, de Marcos 16 e 15, deixa claro que o ser humano tem liberdade para escolher acreditar ou não em Jesus. E isso revela a responsabilidade humana em responder ao convite de Jesus para a salvação, conforme Mateus 11 e 28. Então a resposta humana à salvação é decidir. O homem recebeu essa condição, ele tem liberdade, quem crer. Se acreditar, se não acreditar, deixa claro que o ser humano tem essa liberdade de escolha. Quem receber, acreditar nesse convite e aceitar, ele escapa da condenação. Bem-aventurado, Jesus se alegrou. Tem que ser humilde, tem que ser humilde. O ser humano é muito prepotente, soberbo, arrogante, exaltado, orgulhoso. Tem que ser humilde. Jesus, te dou graça, Pai, que os soberbos não querem, os humildes, os pequeninos querem. O Senhor revelou aos pequeninos. Então tem que ser pequeno, tem que ser humilde. O pequeno ali não é estatura, não é o que não tem bens materiais, não. É um estado de espírito. A pessoa não se acha grande, ela é humilde. Ela é simples. Então a pessoa atende e é salva. Conclusão: a salvação é resultado da maravilhosa graça de Deus. Amazing Grace, E é oferecida a toda a humanidade. Bem-aventurado todo aquele que decidir aceitar o convite amoroso de Jesus para receber a tão grande salvação. Ele revela o estado da humanidade, Vinde a mim todos que estáis cansados. Aqui é uma grande revelação. Jesus está mostrando que a humanidade está cansada. Finge que não, mas está. Vinde a mim todos que estáis cansados. Ele revela que essa condição é real. Cansaço. As pessoas estão morrendo e disfarçando, Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aceite a minha vontade. Aprendei de mim, que sou manso, humilde. Submetam, abandone o orgulho, a exaltação, e recebereis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, meus irmãos, bem-aventurado aqueles que aceitaram o convite maravilhoso do Senhor Jesus e escaparam da condenação e receberam esse presente maravilhoso, essa tão grande salvação. Guarde esta mensagem no teu coração. Vamos fazer uma oração para que você receba
toda esta bênção e valorize essa tão grande salvação e os benefícios maravilhosos desta salvação que nós recebemos da parte do Senhor, a justificação, a regeneração, a santificação, tudo bênção da parte de Deus. Ore comigo, Santo Deus e Eterno Pai. Nós te damos graças, Senhor, pela tão grande salvação, por ter elegido a humanidade, não menosprezou ela, não rejeitou, mas escolheu a humanidade para que esta permaneça eternamente contigo, mesmo depois da queda. O Senhor planejou em Cristo este plano bendito de salvação, nós te damos graça por isso, Senhor. Te louvamos pela regeneração, pela justificação, pela santificação e que possamos permanecer na Tua presença, valorizando essa tão grande salvação. Que a virtude desse ensinamento se faça presente no coração de cada filho Teu, para que eles continuem na Tua presença te servindo com alegria. Como ministro do Evangelho, é a bênção que eu rogo a Ti e desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção. Se você deseja se aprofundar nos estudos teológicos do pastor Rodrigo, a Catflix, melhor do que a Netflix. A Netflix é só entretenimento. A Catflix é transformação e formação. Então, até Jesus voltar, vamos estar aprendendo tudo que você precisa para a tua vida espiritual, vida familiar, vida ministerial, você vai encontrar dentro da Catflix. São diversos cursos, tudo que você precisa, por apenas 12 parcelas de R$ 39,90. Não perca tempo. Ali tem o bacharel em teologia, o médio, o básico, os slides dos jovens, dos adultos, curso de oratória, capacitação, tudo que você precisa para a família está na Catflix. E você me ajuda a ganhar almas pelo mundo com os nossos projetos na obra missionária. Temos uma família de missionários que sustentamos no Paraguai e também um projeto de crianças que estão sendo ajudadas e adotadas na África. Então nos ajude e Deus estará te recompensando. Um forte abraço, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.